pensão por morte. Para quem ainda não conhece o benefício, a pensão por morte trata-se de um benefício previdenciário destinado aos dependentes de um segurado que faleceu. O valor equivalente à aposentadoria que o titular receberia ou o que ele viria a receber. Resumindo, a pensão ela é viabilizada aí quando o trabalhador tinha a qualidade de segurado antes do óbito, ou seja, estava realizando contribuições junto ao INSS ou estava ali na qualidade de segurado do INSS, ou ainda tinha condições, né, porque ele estava aposentado. Então, ou a pessoa tinha qualidade de segurado, pagava o INSS, ou ele é aposentado, dava direito à pensão por morte. No mais, como o falecido pode ter mais de um herdeiro, a Previdência Social determina que são dependentes da classificação de ordem prioritária. Vamos entender essa ordem rapidamente para entender o benefício? A primeira classe de pessoas que têm direito, cônjuge, companheira, companheiro, em união estável e filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência de qualquer natureza. Essa é a primeira classe. Na sequência, na falta deles, vem os pais. E na falta dos primeiros e dos pais, vem os terceiros, a terceira classe, irmão não emancipado menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência de qualquer natureza. Mas veja bem, é preciso entender que essa é uma ordem prioritária, ou seja, a existência de dependentes de uma classe exclui o direito das classes mais baixas. Então, se tem a primeira classe, os de segunda e terceira não têm direito e assim por diante. Quais são os motivos que podem levar ao cancelamento da pensão por morte? Chegando ao ponto essencial aqui, nós listamos os principais motivos que podem levar ao fim da pensão por morte. O primeiro deles, filhos com 21 anos. Tem uma história que, na realidade, não é uma verdade, é um mito, que quem faz faculdade, né, tem mais de 21 anos, recebe pensão por morte. Isso não é verdade. Como já vimos, a pensão por morte ela pode ser paga para o filho não emancipado, com idade inferior a 21 anos. A grande questão é que o benefício somente vai durar até o dependente completar os 21 anos de idade. E isso, né, após isso, o benefício ele é cessado, ele acaba. Isso somente não acontece em casos de invalidez concretizada antes do óbito do trabalhador. Então, se o filho ele já era inválido antes desse trabalhador vir a óbito, aí a pessoa pode receber esse benefício. Mas um detalhe, também pode não ser para sempre, porque a primeira coisa que corta, cancela a pensão por morte, filhos que completam a maioridade, maiores de 21 anos. A segunda, vamos dizer assim, a segunda situação que pode vir a cancelar a pensão por morte é justamente a perícia médica. Mas como assim perícia médica? Não é um benefício por incapacidade? É aqui que você tem que entender essa questão. Quando o filho ou o irmão são considerados inválidos, ganha-se o direito à pensão por morte quando não há dependentes de classes superiores. Todavia, o benefício será cancelado através de perícia médica. Nessa linha, caso o médico perito avalie que a incapacidade não existe mais, o pagamento será cortado. Outra coisa que pode cortar a pensão por morte, vamos dizer assim, que é a volta do segurado desaparecido. Quando uma pessoa desaparece, a sua morte pode ser presumida pela justiça e dado o direito à pensão aos dependentes do trabalhador que supostamente aí faleceu, né? Contudo, caso esse trabalhador seja encontrado de modo que comprove que ele não morreu, o benefício será cancelado. E por último, nós temos aqui a situação do limite de duração da pensão. Esse ponto, ele vem aqui depois de 2015 e traz muitas dúvidas para as pessoas que acreditam que a pensão por morte é paga pelo resto de suas vidas. E não é bem assim, existem regras. Nesse ponto, vou pedir a atenção de vocês, mais uma vez aqui,
que, dado ao contrário do que muitos pensam, a pensão por morte não é necessariamente vitalícia, ou seja, nem sempre o benefício será pago pelo resto da vida do segurado. Como este é um fator de destaque, vou pedir para vocês acompanharem aqui e, é claro, sempre peço que vocês compartilhem as informações para poder ajudar. Vamos falar sobre a duração da pensão por morte. O que nós podemos falar de início é preciso entender que quando a pensão por morte é concedida, ela é paga apenas por 4 meses. E isto acontece basicamente em 2 casos. Quais são esses 2 casos em que a pensão por morte é paga por 4 meses? Quando o segurado em vida realizou menos de 18 contribuições mensais junto ao INSS, o benefício terá a duração de 4 meses. Então, se o segurado pagou apenas 1 ano e não pagou ali, por exemplo, pagou 1 ano e 5 meses, infelizmente a pessoa vai receber apenas 4 meses. Tem que ter pago 1 ano e 6 meses completos ou mais. Outra situação em que é pago por 4 meses apenas a pensão por morte, quando o casamento ou união estável tiver menos de 2 anos de duração no momento da morte. O benefício será concedido por 4 meses, mesmo que a pessoa tenha pago os 18 meses anteriores. Então, se tem menos de 2 anos de duração, no caso a união estável ou casamento, não tem direito à pensão por morte pelo resto da vida, recebe apenas por 4 meses. Nos demais casos, ou seja, aqueles que não se encaixam nessas 2 possibilidades que eu falei, menos de 18 meses de INSS pago ou menos de 2 anos de casamento ou união estável, o tempo de duração da pensão é determinado conforme a idade do cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente. Vamos lá. Vou falar a faixa etária do dependente vivo e a duração do benefício. Idade inferior a 22 anos. A pessoa recebe por 3 exatos meses. Então, inferior a 22 anos, são 3 meses de duração da pensão por morte. Idade entre 22 e 27 anos. 6 anos é o tempo da duração da pensão por morte. Idade entre 28 e 30 anos, 10 anos é o tempo de duração da pensão por morte. Idade entre 31 e 41 anos, a pessoa vai receber a pensão por morte por 15 anos. Idade entre 42 e 44 anos, a pensão por morte é paga para o dependente por 20 anos. Idade igual ou superior a 45 anos, vitalícia, ou seja, a pensão por morte vai ser paga pelo resto da vida do dependente. Ao final dos respectivos períodos aqui referentes aos casos de pensão que não são pelo resto da vida, o pagamento do benefício é cancelado. Então, sim, o INSS pode cancelar os benefícios de acordo com a idade. Para aquelas pessoas que acompanham o vídeo, quando a pensão por morte é pelo resto da vida? Vamos lá. Agora que você entendeu como funciona a duração da pensão por morte, o prazo para continuar recebendo os benefícios irá depender do tipo de dependente. Vamos ver aqui 3 momentos nos quais aí o pagamento da pensão por morte é pelo resto da vida. Quando o dependente for o cônjuge e companheiro a partir dos 45 anos de idade. Segunda opção, para o resto da vida, pensão por morte. No caso do falecimento ter acontecido até o fim de 2020, em que o cônjuge tivesse com 44 anos na data do óbito. E terceiro e último, se o óbito aconteceu antes de 2015, vale a lei antiga, em que a pensão por morte para os cônjuges seria vitalícia independente da idade. Então nós temos a mudança aqui para aquelas pessoas que já recebem pensão por morte de 2015 até 2015, essas pessoas vão receber pelo resto da vida, independente da idade. Vou repetir, o óbito que aconteceu antes de 2015, a lei é a antiga, que vale, em que a pensão por morte era paga pelo resto da vida dos dependentes. Então, aquelas pessoas que já recebiam pensão por morte antes de 2015, não tem nenhuma preocupação com futuras mudanças na lei. O INSS não pode tirar o seu direito. Então não fique preocupado. Se você recebia antes de 2015 a pensão por morte, você não vai perder a sua pensão independente da sua idade.
As modificações começaram a partir de 2016, quando a pensão por morte já não era mais pelo resto de vida, dependendo da idade, quanto mais jovem a pessoa. Espero ter esclarecido essa dúvida que apareceu aqui. E se você continuar com alguma dúvida, basta deixar nos comentários. Eu volto a falar sobre o mesmo assunto quantas vezes for necessário, se assim você pedir aqui nos comentários para eu poder ajudar. Espero ter esclarecido para vocês. Se esclareci, conto também com o seu comentário, deixa um comentário e não esquece de ajudar outras pessoas que talvez você conheça, que tenha essa dúvida. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Desde já, eu agradeço a sua presença, a sua participação. Deixo aqui um forte abraço a todos que me acompanham todos os dias, independente do assunto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.